Galera, estamos ao vivo finalmente. Teve uns contratempos aí que eu acabei não conseguindo chegar no horário planejado, mas a gente não vai perder a nossa sequência, tá? Hoje a gente vai falar de um tema muito top. A gente vai falar de um tema que faz a diferença na hora de você orientar o teu paciente. O tipo de coisa simples que muita gente faz errado, tá? Que a gente vai falar sobre o uso de bengalas. Como que a gente vai orientar o teu paciente a usar uma órtese? Quando você vai indicar, como que você utiliza? Quando a gente lida na cirurgia vascular, é comum a gente lidar com pessoas que têm dificuldade de marcha, né? Então é muito importante saber como lidar com isso, né? Então vamos lá, pessoal. Isso daí é uma coisa que é o seguinte, você precisa saber como manejar a situação. Se você não sabe quem que é esse careca na tua frente, meu nome é Afonso, eu sou cirurgião vascular e endovascular. Eu sou o cara que te explica, te ajuda a lidar com o paciente mais complexo que você vai lidar no teu dia a dia, como qualquer médico, que é o paciente vasculopata. Como lidar com o paciente arterial, como lidar com o paciente venoso, como lidar com o paciente que tem os quadros arteriais, os quadros de deformidades de membro, como você vai manejar esses casos. E é isso que a gente faz aqui, a gente te ensina a lidar de forma estratégica com o paciente arterial. Então, com o paciente vasculopata, paciente vascular. Então, galera, o que tem que ter na tua cabeça? Em especial é o seguinte, precisa saber como lidar com o paciente que tem deficiência física. Esse tema é muito voltado para quem está lá no postinho de saúde, para quem está lá na UBS. Esse cara precisa saber como lidar com isso. Então, o que acontece? Tem um fluxograma que a gente pode usar para dar uma noção de como que você lida com a marcha, né? Como que você vai manejar essa situação. Então é o seguinte, galera, cadê papapá? Deixa eu pegar aqui minhas coisinhas. Aqui, pronto. Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó. Se o teu paciente, para andar, ele precisa de um suporte para andar, ele precisa de uma ajuda da mão para andar, como é que é? Ó, olha isso daqui, ó, esse fluxograma aqui, ele foi descrito por um autor bem, que não é tão recente, né? Mas é bem legal esse negócio. O que acontece? Primeira coisa que você tem que saber, o teu paciente, ele precisa da mão para conseguir andar? Se ele não precisa necessariamente da mão para poder andar, o pessoal já está chegando. Então já chega, galera, antes que eu perca, já compartilha essa live, já avisa que você está aqui, já manda para aquele teu colega, manda essa live para aquele teu colega que tem dificuldade para lidar na orientação do teu paciente diabético, do teu paciente que tem algum tipo de deformidade, como manejar uma ferida, tá? Então, ó, o que acontece, galera? Vamos lá, o que você tem que saber? Aqui é o seguinte, pessoal, quando você vai olhar, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o teu paciente ele precisa de um suporte para poder andar, ele precisa da mão para andar. Se ele precisa das mãos, ele vai precisar de cortar o apoio 100% da carga, ele precisa tirar o apoio do pé, ele não pode pisar o pé no chão, então com certeza ele vai precisar de uma das mãos. Aí a gente tem que pensar em muletas, tá? A gente tem que pensar em algum tipo de muleto, algum tipo de apoio um pouco maior, ou um muleto, um andador, alguma coisa por essa linha, tá? Se o teu paciente tiver punho funcionante, aí você vai conseguir pensar em muletas. Se o teu paciente tiver uma situação em que o punho dele não é bom, ele precisa de um apoio no braço. Aí começa a ser interessante outros tipos de coisa, como por exemplo a muleta canadense, tá? Ou então algum andador com apoio no braço, tá? Se o teu paciente não precisa necessariamente te cortar 100% do peso da perna, da carga em algum membro, aí você pode pensar em outros métodos de apoio, como por exemplo só a bengala. Essa linha de raciocínio é uma coisa bem básica que ajuda a gente a escolher qual o tipo de órtese que o teu paciente vai usar, tá? Aqui eu vou falar sobre 3 tipos de órtese, tá? Órtese é o dispositivo que a gente usa para ajudar na deambulação, tá? Então o que acontece, galera? Quais os tipos de coisas que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre as bengalas, a gente vai falar um pouquinho sobre as muletas e a gente vai falar um pouquinho também sobre os andadores, tá? O que é, como funciona, a gente fez um apanhado geral aqui exatamente para ajudar você a orientar o teu paciente. É muito comum você pegar o paciente que usa bengala de forma errada, tá? Então assim, por exemplo, vamos lá, vamos começar pelas bengalas, tá? A bengala o que é? Ela é um dispositivo que você usa com uma mão só e ela é indicada quando você tem um desequilíbrio mais leve da marcha, né? Ou quando você tem uma fraqueza de um membro só.
Por quê? Porque ela não é feita para você cortar todo o apoio. Ela é feita para você cortar entre 20% a 25% do peso que vai para o membro, tá? Então o que acontece? Se você precisar de uma descarga maior do que essa, a gente começa a ficar um pouco estável, começa a ficar não seguro, tá? Então o que acontece? Você tem 3 tipos de bengala, tá? Aí a gente, quando tem uma necessidade de uma estabilização maior do que isso, começa a ficar interessante você pegar outras coisas, como muleta, mas aí a gente vai chegar lá. Você tem alguns tipos de bengala. Na prática a gente tem 3 tipos de bengala. Você tem o que a gente chama de empunhadura em C, que são as bengalas mais antigas, tá? Cadê? Vou pegar aqui pra você como é que é uma bengala em C. Aqui. Uma bengala em C é essa daqui, ó. É a bengala do vovô. Ixi, esse desenho não ficou legal. É aquela bengala que você pega. Cadê? É aquela bengalinha que tem aquele redondinho assim, tá? Eu não tenho nenhuma bengala aqui pra mostrar, tá? Desculpa, não tem esse tipo de coisa aqui dessa vez. Mas aquela bengala que não tem uma empunhadura. Tem uma outra coisa que a gente chama de empunhadura anatômica, que é aquela bengalinha que ela é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem. Eu tô procurando aqui, eu joguei umas imagens aqui. Vamos ver se essas imagens conseguem mostrar legal. Pam! Isso aqui é um... Ah, pera, não é essa. Cadê? Só um segundinho, vamos pegar as imagens direitinho. Cadê? Aqui. Uma empunhadura anatômica é uma empunhadura assim, ó. Porque o que acontece? Essa daqui, olha que interessante. Quando você vai pegar, no lugar onde você apoia, o ponto onde você segura cai exatamente no centro da gravidade. Desse jeito, você consegue ter uma empunhadura mais funcional. Você consegue apoiar, você vai ter o ponto de pressão exatamente no ponto onde está o teu apoio maior. Vai te dar um apoio bem melhor do que uma bengala tem um apoio, por exemplo, na frente, tá? E tem o que a gente chama de bengalas de várias pontas, a bengala de 3, 4 pontas, que é essa daqui, ó, que era a imagem que eu acabei colocando sem querer logo antes, que é essa daqui, ó, que ela acaba sendo mais interessante para quem tem um pouco mais de dificuldade no apoio, tá? Essa daqui, ela vai ter um detalhe que é o seguinte, ela tem uma base mais alargada. Então o que acontece? Aumentando a base dá mais estabilidade, principalmente naquelas situações onde o paciente já é parético, o paciente é hemiplégico, ele precisa de um apoio um pouco maior, né? Então esse paciente precisa de uma segurança maior na hora de deambular. Nesses casos começa a ficar mais interessante, tá? Então o que acontece? Como que você orienta o teu paciente a usar uma encrenca dessas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, joga no chat, tá? Isso aqui é só bate-papo, tá bom? Então o que acontece? Primeira coisa, a bengala ela tem que ficar entre 15 a 20 centímetros de distância do pé do cara, não pode ficar muito junto do pé, ele não tem que apoiar junto, tá? E daí o que acontece? O apoio, qual a altura da bengala? Isso é uma coisa que eu mais corrijo quando o paciente vem para mim no consultório e está usando uma bengala. O apoio, você palpa no paciente o trocânter maior, ele fica mais ou menos na altura do bolso da calça jeans, um pouquinho mais baixo. Você tem se você palpar na lateral aqui, o que você vai ver? Você vai sentir, quando você fica de pé, você vai ver o seguinte, ó. Você vai palpar aqui, ó, você sente a espinha superior, aqui embaixo você sente uma outra prominência óssea, que é o trocânter maior. Então o que acontece? Na altura do trocânter maior é a altura que é para ficar bengala. Por quê? Porque daí você consegue deixar uma angulação mais confortável para o paciente segurar, tá? E daí o que acontece? Como é que ele vai fazer? Na hora que ele for começar a andar, você dá a mão que ele segura, não é a mão do membro que está afetado. Lembra que a bengala é indicada quando a pessoa tem doença em uma perna só. Se ele tem alteração nas 2 pernas, não é legal, tá? Então por quê? Olha só, vai começar a andar, ele vai levar a perna que tem a lesão. Vamos supor que você tem um paciente que tem uma artrose de joelho. Vamos pegar uma coisa que é bem comum da gente pegar no ambulatório, tá? Lá no BS. Tem um paciente que tem uma artrose de joelho. Então o que você vai fazer? Ele vai colocar a perna que está com artrose, que tem a dificuldade para pisar, ele vai levar a perna para frente, junto com a bengala. E a bengala está na mão da perna boa. Ele vai andar ao mesmo tempo. Ele vai dividir o peso entre a perna com a artrose e a perna da bengala. E vai mandar as 2 ao mesmo tempo. Dá o apoio e daí, com esse apoio, ele leva a outra perna para frente. Ele divide o peso entre a bengala e a perna que tem a lesão, certo? Quando ele vai subir uma escada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, quando ele vai subir com a escada, como é que ele faz? Ele vai primeiro subir a perna boa e depois vai subir a bengala com a perna ruim, entendeu? Então, primeiro a perna boa, depois a bengala e a outra perna ruim no mesmo degrau. Não vai tentar passar de um degrau para o outro. E para descer uma escada, como ele vai fazer? Ele vai descer
a bengala e a perna com a lesão pro degrau de baixo, primeiro a perna ruim e depois a perna boa, tá? Então, desse jeito, você consegue orientar o teu paciente a andar. Você vai ensinar o teu paciente a andar usando a bengala de uma forma correta. Você vai evitar que ele se machuque, tá? Se ele colocar a bengala do mesmo lado onde ele tem a lesão da artrose, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai acabar jogando todo o peso da perna, que iria para aquela perna, pro ombro. Daí ele vai vir depois com uma artrose do ombro, ou uma lesão do outro lado. Fez sentido isso para vocês, pessoal? Joga no chat aí para mim. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, ó. Você tem uma situação que é a seguinte. Você tem uma outra coisa, galera, chamada muleta. O que é muleta? Muleta, ela dá mais estabilidade que uma bengala. Por quê? Porque você vai conseguir apoiar pelos dois lados. Você consegue reduzir a carga das pernas de uma forma a aumentar a propulsão, tá? E daí você consegue ter contato com o tronco, né? Então ela é bem mais segura, tá? E daí o que acontece? Diferente da bengala, que chega em 25, 20% de redução de carga, eu consigo chegar em 70%, até perto de 100% do peso, né? E a gente tem que usar ela em par. Então, quando você vê uma pessoa usando uma bengala só, não está usando certo, tá? Por quê? Porque ele vai acabar usando uma muleta como se fosse uma bengala, tá? Nesse caso, é interessante quando, vamos supor que eu tenho um paciente que tem um pé diabético, por exemplo, que é uma coisa que eu acabo pegando, e esse meu paciente ele não pode encostar o pé no chão. Então, esse cara em especial, ele vai ter benefício em usar uma muleta, tá? Porque ele não vai encostar o pé no chão, ele vai conseguir tirar muito mais o apoio. Lembrando que, por exemplo, no pé diabético, a base do tratamento é o offloading, é tirar a carga, né? E daí o que acontece? A gente tem dois tipos de muletas que a gente pode usar. Tem o que a gente chama de muleta canadense, que é a muleta de Lofstrand, que é aquela que apoia no antebraço. E tem a muleta axilar, que é aquela que você prende pela axila, né? A muleta de Lofstrand, o que acontece? Ela é uma peça que ela tem uma abraçadeira no antebraço e fixa na mão, certo? Ela é indicada quando eu tenho uma limitação mais prolongada. Por exemplo, paciente neurológico, paciente mais por esse quadro, tá? E daí o que acontece? Ela acaba ficando mais na região, ela dá mais mobilidade, porque ela é um pouquinho mais alta. Então ela permite que o cara tenha mais mobilidade para fazer outras coisas. Então ele consegue entrar, sair de um carro mais fácil. Já a muleta, essa aqui, ó, pessoal, para quem não entendeu o que é a muleta de Lofstrand, a muleta de Lofstrand é essa daqui, ó. Cadê? Papapá. Essa daqui talvez vocês lembrem de algum lugar, ó. Isso aqui, pessoal, é uma muleta canadense, tá? Essa muleta aqui, ela é interessante mais para o paciente neurológico, tá? E para o paciente que tem mais restrição, tá? Ele permite uma mobilidade um pouco mais fácil para ele. Já a muleta axilar, ela é um pouco mais restrita, tá? Ela é um pouco mais difícil de utilizar, mas ela é interessante porque ela vai te dar mais apoio para alguns pontos. Como ela segura um pouco mais no tronco, ela vai te dar você pega quando naquele cara tem pouca estabilidade. Só que em ambientes muito pesados, muito mais restritos, ela não é muito funcional. A muleta axilar é essa daqui, galera. Vocês já devem ter visto ela em algum lugar, né? E daí o que acontece? Detalhe da muleta axilar é que ela vai ter o quê? Ela vai ter alguns pontos de conexão. Lá embaixo no apoio, na altura do punho, que é essa partezinha que está logo aqui embaixo na imagem, e na região da axila, tá? Então o que acontece? Ela começa a ser interessante quando você precisa tirar muito mais o apoio, tá? Naquele cara que simplesmente não pode encostar o pé no chão, vai ficar interessante. Só que daí o que acontece? Ela tem um detalhe que é o seguinte, ela precisa ter uma regulagem muito bem feitinha. Por quê? Se você deixar ela muito alta, ela pode ter compressão neurológica, o cara pode ter alteração na axila, compressão do plexo braquial. Então pode ter alguns detalhes maiores, tá? Como que você usa uma muleta? Você sempre usa ela aos pares, tá? Se você colocar uma só, você vai acabar ficando mais... Você vai perder o equilíbrio da postura, tá? A altura dela tem que ser como? O cotovelo tem que ficar mais ou menos no ângulo de 30 graus na hora que for andar. Então a altura do ponto do apoio, do cotovelo, da mão, também é na altura do trocânter maior, tá? Igualzinho, tá? E a distância entre a muleta e o pé é a mesma coisa, entre 15 e 20 centímetros. O cara vai apoiar um pouquinho mais na lateral em relação ao pé, certo? E o ombro, ele tem que ficar um pouquinho só mais alto do que a muleta, certo? Mais ou menos uns 2 a 3 centímetros acima
a prega axilar, ela tem que ficar só no máximo uns 3 centímetros acima da altura. Para quê? Só para poder dar o apoio quando necessário, não pode fazer o cara encurvar para poder apoiar, mas também ele não pode comprimir o músculo, tá? O feixe vascular, nem o feixe do plexo braquial. Já a muleta de Lofstrand, como que funciona? O apoio tem que ser o apoio do antebraço, é no terço proximal do antebraço, e o apoio da mão também no trocânter maior, tá? Então é mais ou menos assim que a gente faz. Então como é que é a marcha com muleta? Vamos pegar a muleta de Lofstrand, que é aquela que é mais maleável. Como é que a gente faz? Tem uma coisa que a gente chama de marcha de 4 pontos, que é do paciente mais neurológico, o cara que tem mais dificuldade, tá? O cara que é muito instável, o que ele vai fazer? Tá lá parado segurando as 2 muletas. Ele vai fazer o seguinte, ele vai funcionar como se fossem 2 muletas. Uma muleta vai, e primeiro vai só uma muleta, depois, sei lá, a muleta da perna direita, depois, do lado direito, daí vai entrar com a perna esquerda, depois ele vai colocar a muleta do lado esquerdo e depois a perna direita. 1, 2, 3, 4. Uma muleta, a perna contralateral, a outra muleta e a perna inicial, certo? Então, desse jeito, você vai botar esse cara para conseguir andar. Isso daí consegue ser uma marcha mais lenta, mas pro paciente que é muito instável, fecha os olhos, imagina aquele paciente mais neuropata, ele consegue andar fazendo uma marcha de 3 pontos, tá? E daí o que acontece? Se o teu paciente tiver uma perna só lesionada, ele pode lançar mão de o que a gente chama de marcha de 3 pontos, tá? Ele pode pegar as 2 pernas junto com a perna ruim, as 2 muletas junto com a perna ruim, isso que a gente vê muito na marcha da muleta axilar. Ele vai fazer o quê? 3 pontos. Ele vai pegar as 2 muletas e a perna para frente e depois ele dá o passo com a perna boa e vai repetindo o ciclo, certo? Depois, o que ele pode fazer? Ele pode pegar, num outro quadro, uma coisa que é mais comum da gente ver com a muleta de Lofstrand, que é o quê? Você vai usar a marcha de 2 pontos. Você vai pegar e você vai dar um passo seguido do outro, certo? O cara vai ter uma marcha normal. Só que daí o que acontece? Vai funcionar como se fossem 2 bengalas. Ele vai dar um passo da perna junto com a outra muleta, ao mesmo tempo, com a muleta do outro lado ao mesmo tempo. E assim que ele apoiou, ele vai fazer a mesma coisa com a outra perna. Ele vai dar um passo de uma perna junto com a muleta a perna direita junto com a muleta do lado esquerdo, e logo a seguir já dá o passo seguinte com a perna direita com a muleta do lado esquerdo, tá? Perna direita com a muleta esquerda, perna esquerda com a muleta da direita, e vai passando, mimetizando uma marcha normal, tá? Algumas pessoas, em algumas situações, quando você quer cortar total a carga, você pode lançar a mão de uma coisa que a gente chama de marcha de balanço. Isso é mais comum da gente ver na muleta axilar, que é o quê? Você coloca as 2 bengalas, as 2 muletas para frente, e daí o cara vai pular só com a perna boa, sem encostar a perna ruim, tá? Então desse jeito a gente consegue fazer uma marcha sem encostar nada, tá? Só que daí o que acontece? Aí eu acabo conseguindo restringir 100% do apoio. A muleta ela também não é feita para tirar 100% do apoio, mas você consegue tirar uma boa parte desse apoio. Tá bom, gente? Tá dando para acompanhar? A gente falou como regular uma muleta, como regular uma bengala, quais os tipos de muleta e bengalas e como você faz a marcha de 4 pontos, marcha de 3 pontos, marcha de 2 pontos e a marcha de balanço, tá? Que mais? Andador. Você tem alguns tipos de andador, tá? O andador é para aquele cara que precisa cortar 100% da carga, aquele cara que não tem como apoiar, ou para aquele paciente que tem um distúrbio do equilíbrio tão grande, mas tão grande, que ele realmente precisa do apoio 100% do tempo, tá? Então ele precisa aumentar muito a base de sustentação, aí o andador começa a ficar legal, tá? Então ele consegue segurar com os 2 braços, e segurando com os 2 braços ele consegue diminuir esse apoio. Ficou alguma dúvida, galera? Por enquanto tá com alguma dúvida em relação a isso? A gente está pegando tudo que precisa saber sobre manejo de órteses, tá? Então, pessoal, como é que é? O que você tem que ter na cabeça? Vamos lá. A gente falou sobre as bengalas, a gente falou sobre os tipos de bengala, tipo de andador, tipos de bengala, tipos de muletas, e a gente falou um pouquinho mais aqui sobre os tipos de marcha. Andador. Quais os tipos de andador que você pode ter para o seu paciente? Você tem o teu vovozinho lá que está acompanhando com você lá no ambulatório da geriatria, lá no ambulatório da UBS, o teu ambulatório da clínica, e ele vai, sei lá, teve um AVC, está começando a voltar a andar, e ele está com muita instabilidade.
Teu paciente ele tem não tem nem associação da cintura. Então você pode começar com um andador que vai dar uma estabilidade bem legal para ele, que é o que a gente chama de andador fixo. O andador fixo, como é que ele é? Ele é um andador totalmente rígido, ele é assim, ó, tá? Esse andador, olha que interessante, ele é totalmente fixo, tá? Então o que acontece? Você não consegue mexer, ele é tipo um caixote, tá? E como que eu regulo ele? Igualzinho uma bengala. A bengala, deixa eu pegar até uma imagenzinha aqui, ó, eu tinha até esquecido de pegar essa daqui. Essa aqui é bem legal, cadê? Fica mais fácil você entender como você regula a bengala. Na prática, qualquer tipo de órtese. Você coloca o apoio na altura do trocânter maior da pessoa, tá? Então você coloca dessa forma. Você apoia na altura do trocânter maior. Desse jeito você consegue deixar o apoio. É a mesma coisa com o andador. Se o teu paciente tem um pouquinho mais de mobilidade, você consegue pegar um outro tipo de andador, que é o que a gente chama de andador articulado. Que é o quê? Ele é um andadorzinho que ele tem uma coisa que é o seguinte. Quando ele vai mexer, ele consegue dar ele tem um certo jogo no andador. Então o que ele consegue fazer? Cadê? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem de andador articulado. Aqui, ó. Esse andador aqui é um andador articulado. A diferença desse andador para aquele anterior é essa parte aqui meio maleável que tem na frente. Então eu consigo fazer ele torcer. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo ficar dentro dele e eu empurro cada lado em separado. Eu consigo dar um apoio maior. Agora, se o teu paciente tiver uma situação que ele tem um pouquinho mais de mobilidade, eu consigo fazer o quê? Eu consigo colocar uma outra coisa que é muito legal, que é pegar um andador que tem rodinhas. Então eu consigo pegar um andador que tem duas rodas dianteiras. Cadê? Olha como é que é esse aqui, que é este daqui. Olha que bonitinho esse outro andador. Esse andador aqui é que as imagens não ficaram tão legais. Lá embaixo você vai ver que as rodas na frente, ao invés de ter só o apoio, ele vai ter rodinhas. Então o que acontece? Fica mais fácil de botar esse cara para andar, certo? Então o que acontece? Dá uma marcha mais natural e daí ele consegue deslocar o centro de gravidade para frente de uma forma mais fácil. Se o teu paciente tiver mais segurança, se precisar de menos estabilidade, existe até andadores de 4 rodas. Cadê? Andadores com 4 rodas, que nem esse daqui. Só que esse daqui ele tem um detalhe que é o seguinte, ele vai ter o quê? Ele vai ser bem mais instável, então o paciente vai precisar ter uma situação que é um treino melhor da marcha, tá? Para o paciente que é mais neuropata, que precisa de ter uma limitação maior, que cansa e que não consegue pegar e fazer uma distância muito grande, quando tem uma plasticidade neuronal menor, tem um quadro mais elaborado, existe um outro tipo de andador que a gente chama de andador posterior, que é esse daqui, ó, que é esse daqui, olha que interessante. Esse andador ele é diferente, o apoio dele fica para trás. Alguns deles têm até tipo um banquinho na parte de trás que daí ele pode acabar se apoiando, tá? Então o que acontece? Ele dá, esse tipo de andador, ele vai dar a segurança que a pessoa precisa para andar, só que como ele tem essas rodinhas, ele dá uma independência um pouco maior, certo? E daí como que a gente faz para fazer esse cara andar? Vamos pegar um andador mais rígido, mais complexo de utilizar, que é um andador fixo, tá? Como que você... Tá dando para acompanhar, gente? Como que eu peço para o cara usar um andador fixo? Você imagina ele como sendo um caixote, certo? Então você vai segurar o aparelho com um ângulo do punho de mais ou menos 30 graus. Por isso que a altura do andador tem que ficar no trocânter maior, igualzinho as bengalas, tá? E daí o que acontece? O teu paciente ele vai ficar de pé com a postura ereta. Ele vai ficar todo encurvadinho, que nem aqueles vovozinhos todos estragados. Ele vai pegar e vai manter uma postura de pé. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar o andador, vai segurar com as duas mãos o andador e vai colocar o andador mais ou menos um passo para frente e apoia com as duas mãos. E daí o que ele vai fazer? Fez isso, ele vai pegar e vai dar um passo com cada perna entrando no andador, certo? Então, coloca o andador para frente, dá um passo com o andador, depois ele entra no caixote. Deu o passo, colocou o andador para frente, deu um passo para dentro do caixote e assim por diante, certo? E daí o que acontece? Desse jeito ele consegue se manipular de uma forma bem melhor, tá? Então o que acontece? Se tiver uma situação em que você tem uma necessidade de um apoio maior, a gente pode lançar a mão do andador, tá? Então, o que você tem que saber?
saiba qual o tipo de limitação do seu paciente, onde está a lesão do teu paciente, para você saber orientar a órtese do teu paciente. Uma das coisas mais comuns que eu vejo, que foi uma coisa que para mim foi um aprendizado quando eu fui literalmente montar essa aula aqui, foi o quê? Foi pegar e começar a corrigir a marcha do meu paciente quando ele vem para mim no consultório. E isso é uma sacada legal para você. Por quê? Você ganha um paciente, porque é muito comum de você perceber que esse cara, às vezes ele compra uma bengala, compra um andador, sem necessariamente ter uma orientação específica. Muitas vezes ele não teve contato com um fisioterapeuta que ensinou ele a usar o andador. Vocês concordam comigo? E daí, olha que interessante, quando você ensina ele a andar, você vai dar uma mobilidade para ele muito maior, tá? Se você souber orientar o paciente, você vai ter o poder de fazer ele ter uma vida muito melhor, uma vida mais saudável. Olha que interessante, isso vai te ajudar em qualquer aspecto. Apesar de ser uma coisa que eu acabo lidando muito na vascular, por causa do tipo de paciente que eu tenho, por causa das lesões, isso aqui é uma coisa que serve para muito paciente, para qualquer paciente geriátrico, para qualquer tipo de paciente que tem qualquer tipo de limitação na hora da deambulação, paciente sequelado de AVC, paciente que tem alguma lesão no pé, tá? Isso é uma coisa que qualquer médico precisa saber orientar, beleza? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? A gente fez uma live aqui de mais ou menos umas 35, quase 40 minutos aqui de vídeo, falando sobre tipos de órteses, como orientar as órteses, beleza? Se alguém tem alguma dúvida que quer tirar online, alguma coisa, tá? Beleza? Essa live aqui ela vai ficar por um tempo aqui. Por enquanto eu ainda estou terminando de organizar aqui as coisas. Ainda falta colocar aqui a decoraçãozinha daqui do fundo daqui do estúdio. Faltam umas coisinhas, mas a gente vai chegar lá pra frente. Depois eu vou jogar tudo lá no YouTube e volta na rotina das lives semanais. Por enquanto ela vai ficar aqui no Instagram mesmo, tá bom? Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre tipos de andador, tipos de órtese, tipos de bengala, tá? A gente fez uma live aqui discutindo um pouquinho de tudo e aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida ao vivo, depois, mais pra frente, essas lives elas vão acabar ficando na nossa comunidade de alunos do curso 10 em 12, 10 anos de experiência em vascular em 12 semanas. Beleza? O pessoal tá meio encabulado, então, pessoal, falou, qualquer dúvida vocês me mandam mensagem pelo Instagram. Falou!